Olá, sejam todos bem-vindos ao Code Easy. Meu nome é Felipe Vieira e essa daqui é a 13ª aula do nosso curso de PHP para iniciantes, onde nós veremos sobre funções. Eu já tenho falado bastante aqui coisas como a gente vai usar uma função aqui e lá na 13ª aula a gente vai ver melhor como que isso funciona. E agora nós chegamos nessa parte de entender o que são funções. Uma explicação rápida sobre o que são funções. Imagina que você tem um código que faça um cálculo matemático ou alguma coisa do tipo, que exiba alguma coisa na tela, uma informação na tela, ou que execute um conjunto de códigos que faça alguma coisa importante, como acessar um banco de dados, disponibilizar alguma informação para o usuário, e assim por diante. Imagina que você vai utilizar esse mesmo código várias vezes na sua aplicação. O que você vai fazer? Você vai copiar e colar esse código, copiar e colar várias vezes, e depois quando você tiver que alterar alguma coisa, você vai em todos os lugares onde ele existe, vai alterar ele várias vezes. Ou você poderia criar uma função, que é o que a gente vai aprender aqui, para quando você simplesmente chamar ela, uma única palavra, você chama uma palavrinha e ele chama todo aquele código que você construiu, que vai estar salvo dentro de uma função. Provavelmente a segunda opção é a melhor, porque você vai construir, vamos supor, 50 linhas de código para fazer alguma coisa, ou mais até, ou menos, e você vai salvar isso dentro de uma função. E depois, em vários outros lugares da sua aplicação, com uma única palavrinha que você digitar, com uma única frasezinha ali que você digitar, você vai fazer aquelas 50 linhas serem executadas. E você não vai precisar ficar alterando em todo lugar depois, porque elas estão salvas dentro de uma função. Então vamos entender melhor o que é isso. Primeiramente, vamos ver aqui as funções que já existem no PHP que a gente pode utilizar, que a gente utilizou até ao redor do nosso curso aqui. Nós temos aqui o readline, que é uma função que você vai passar um texto, uma string para ela, e ela vai salvar um valor ali, que seria o t, ou nesse caso digite algo, você vai digitar e ela vai salvar um valor numa variável que é uma string. Isso daqui é o readline. Nós temos aqui o printr, que vai exibir um valor na tela. Nós temos o vardump, que vai exibir um valor dando detalhes daquele valor que está sendo exibido na tela. E nós temos o str2upper, que é uma função que vai deixar tudo em maiúsculo, que nem a gente viu lá na aula de strings, que foi a aula 7. Então, você passa o valor aqui, vamos supor, digite algo, digito Felipe. Se eu passar o str2upper aqui com valor, ele vai deixar Felipe tudo maiúsculo. Então, imagina se eu tivesse que escrever um código que vai percorrer cada uma das letras e deixar todas elas em maiúsculo, ou então que vai deixar todas elas de maiúsculo de alguma outra maneira. Mas eu tivesse que escrever esse código toda vez que eu quisesse deixar algo em maiúsculo. Mas aí alguma pessoa foi lá, criou a função str2upper que faz isso, todo o código para deixar o texto em maiúsculo está dentro de str2upper e você só precisa utilizá-lo, e ele já vai deixar o seu texto maiúsculo. Se a gente executar esse código aqui, eu vou entrar dentro do diretório 12, que já entrei aqui, e vou digitar php01. Ele vai executar a função readline, que pede para eu digitar algo, eu digito Felipe, e esse algo que eu digitei vai ficar salvo dentro de value. E ficando salvo dentro de value, eu posso executar as outras três funções, que vai dar Felipe, string Felipe e Felipe tudo em maiúsculo. Então, funções são isso, são códigos prontos que fazem coisas para você, que você salva dentro de uma função ali para ser utilizado. E aqui a gente tem um exemplo dessas 4 funções que já existem no PHP. Agora, e se eu quiser criar a minha função? Como que eu faço nesse caso? Bom, vamos lá. Vamos supor que eu quero criar uma função em que eu vou pedir para a pessoa digitar um nome e vou dar uma mensagem de boas-vindas para ela. Por favor, digite seu nome. Ah, meu nome é Felipe. Seja bem-vindo, Felipe. Basicamente é isso. Aqui é recomendável que você tenha o PHP 7.1. Eu não lembro se é o 7.1 ou 7.2, pelo código que eu estou utilizando aqui, por questão de compatibilidade. Se você utilizar uma versão menor, um 7.0 ou menor, provavelmente vai dar alguns erros aqui de algumas coisas que ainda não existem nessas versões. Então, só uma recomendação antes da gente continuar. Então, vamos criar a nossa função. Esse void aqui a gente já explica ele daqui a pouco. Se você tirar ele, também vai funcionar normalmente. A gente já explica para que ele serve daqui a pouco. Vamos nos focar no resto do código. A gente cria uma função. Essa função ela vai ter um nome, que eu vou chamar de welcome. Você pode dar um nome que você quiser para ela, desde que ela já não exista. E abre e fecha parênteses. Por enquanto, apenas essa sintaxe.
E aqui dentro eu coloco o código que eu quero salvar dentro dessa função. Como por exemplo, readline, digite seu nome, salvo dentro de name e peço para ele exibir a mensagem bem-vindo e o nome. E daí eu tenho aqui welcome, welcome. Vamos tirar esse código aqui e executar esse 1. PHP02, que é esse arquivo, e ele vai perguntar, digite seu nome, Felipe. Bem-vindo, Felipe, digite seu nome, John Doe. Bem-vindo, John Doe. Então, o que acontece? Eu chamei o welcome e ele executou essas duas linhas de código aqui para mim. Então, ele executou isso daqui para mim. Quando eu chamei o welcome de novo, executou isso daqui de novo. E executou essas duas linhas. Então, vocês podem ver que eu tenho um trecho de código reutilizável. Ao invés de eu fazer isso daqui no meu código, e a cada vez que eu precisar fazer uma alteração, eu tenho que alterar em 2 lugares ao mesmo tempo, ou em 3, 4, em 500 lugares ao mesmo tempo, eu deixei tudo salvo dentro de uma função, e depois eu só chamei o welcome e eu pude utilizar tudo que tinha dentro daquela função ali, de forma reutilizável. Vamos voltar o código aqui, beleza? E agora vamos aqui para a segunda parte, que é isso daqui. Vamos comentar isso daqui. E vamos para a segunda parte, que é isso daqui. Welcome with return. O primeiro item que a gente vai aprender agora, que a gente já entendeu o que é uma função, é o que é um retorno de uma função. Uma função ela tem vários pontos, ela tem um retorno e ela tem parâmetros. Esses são os 2 pontos mais importantes. Vamos primeiro aprender o que é o retorno de uma função. Uma função, ela pode retornar alguma coisa para a gente. Você chama ela e ela te devolve alguma coisa de volta. É como se você pedisse para uma pessoa fazer alguma coisa e quando ela termina de fazer, ela vai e te entrega. Você pede para uma pessoa ir comprar alguma coisa e quando ela termina de comprar aquilo que você pediu, ela volta e te devolve um troco, por exemplo. Então, uma função ela pode ter um retorno, como é o caso de você pedir para uma pessoa fazer algo e ela te retornar um troco, como comprar alguma coisa, né? E ela pode não ter nenhum retorno, que é quando você pede para uma pessoa fazer alguma coisa e ela só vai fazer. E não importa se ela vai te devolver alguma coisa ou não, ela só vai fazer o que você pediu para você fazer, para ela fazer. Então a gente tem aqui uma função welcome with return que vai retornar para a gente uma string. Então a gente coloca 2 pontos string. Lembrando, isso daqui é do PHP 7, 7.0 superior, esse daqui já. E aqui a gente faz, digite o seu nome, que é a nossa readline aqui, e ao invés dele dar um echo para exibir o texto na tela, ele vai retornar essa string. Então, o que acontece? Quando ele retorna uma string, eu posso salvar isso numa variável A e isso daqui numa variável B, por exemplo. E daí eu posso dar um echo A e também posso dar um echo B. Perfeito. O que acontece? Como ele retornou, assim que eu chamei essa função aqui, ela vai me devolver uma string. E aonde que eu vou salvar essa string que ela vai me devolver? Eu vou salvar dentro de A. Então, isso daqui que é o retorno de uma função. Se eu vier aqui e executar esse código, digite seu nome Felipe, digite seu nome John Doe, bem-vindo Felipe, bem-vindo John Doe. Porque eu chamei a minha função, welcome with return, salvei dentro de A. E daí A tem ali bem-vindo igual a Felipe, certo? Chamei minha função e salvei dentro de B, que tem o bem-vindo John Doe. E depois eu pedi para exibir o conteúdo de A, que é o bem-vindo Felipe, e o conteúdo de B, que é bem-vindo John Doe. Então, isso daqui é o retorno de uma função. É o que ela pode retornar e vai ser salvo em algum lugar. E do mesmo jeito que ela retorna isso daqui, eu posso dar aqui um echo welcome with return. E daí quando eu executar, eu tenho Felipe, John Doe, ele exibiu, Felipe John Doe, como que nem está aqui, e agora ele chamou welcome with return de novo, e eu vou digitar aqui fulano. Bem-vindo fulano. Porque ele retornou uma string e eu dei um echo nessa string que foi retornada, então ele já funcionou aqui também. Então isso daqui é uma função com retorno. Entendendo o que é o retorno de uma função, que é aquilo que ela retorna, que a gente pode utilizar como um valor, a gente tem isso daqui, que é o 2 pontos void. Como vocês já entenderam o que é uma string, vocês também entenderam que isso daqui provavelmente já deve ter pego, que isso daqui pode ser um inteiro, pode ser um booleano, pode ser float e pode ser diversas outras coisas. Pode ser um array,
Ou isso daqui também pode ser void. O que é void, Felipe? Void quer dizer que ela não retorna nada. Basicamente é isso. Isso daqui foi adicionado, eu não lembro se é isso daqui ou se é outra coisa que foi adicionado no PHP 7.1, por isso que eu deixei esse alerta. Mas o void é basicamente uma função que não retorna nada. Então, como ela não tem retorno, eu digo que ela é do tipo void. Por que eu faço isso? Porque se você estiver usando Visual Studio Code, ou PHP Storm, ou alguma ideia para PHP, quando você passar o mouse em cima de welcome, ele vai dar os detalhes, inclusive vai dizer que essa função não vai retornar nada. Se você passar o mouse aqui, ele vai dar o detalhe dizendo que essa função vai retornar uma string. Então, ele dá como se fosse uma documentação feita através do código. Por isso que eu coloquei isso daqui. Se eu não colocasse nada aqui, ia funcionar normal. Se eu não colocasse nada aqui, ia funcionar normal. Mas eu quis colocar porque se eu não colocar nada, aqui no caso ele consegue identificar aqui porque já é uma string, mas muitas vezes ele vai acabar não identificando automaticamente. Então, tem esse problema, por isso que eu coloquei aqui. Certo, temos a palavra function, definimos um nome, tem esse parênteses estranho que a gente ainda não entendeu para que serve, por enquanto ele só existe. Ela tem um retorno ou não tem um retorno, e nós chamamos uma função para quantas vezes a gente quiser, até aí tranquilo. Agora vamos entender a segunda parte de uma função, que são os parâmetros. Então vamos para o arquivo 03. Nós temos aqui os parâmetros de uma função. Nós temos uma função beautiful message, que você quer exibir uma mensagem de uma forma mais bonita, vamos por assim dizer. Não quer só colocar ela na tela, quer fazer algum enfeite, alguma coisa do tipo. E daí você tem aqui entre esses parênteses que antes eram estranhos, que pareciam que não serviam para nada, agora você tem alguma coisa que parece que faz mais sentido. Então vamos lá. Nós temos essa função beautiful message e nós temos o parâmetro que se chama message, que é uma string. Para que serve isso? Ele serve para você passar valores para dentro da sua função. Então, você pode passar para dentro de beautiful message uma string que se chama message. E aqui dentro ele vai pegar esse message que você passou, vai retornar uma string modificada e você vai poder exibir essa string modificada. Vamos entender melhor executando o código. Vamos tirar isso daqui. Testing 2.0. Quando eu executar o código PHP 03, vocês podem ver que ele exibiu para mim testing e depois testing 2.0. Por quê? Porque primeiro ele acessou o beautiful message como função e passou lá para o beautiful message testing. Então, o message, quando ele acessou o beautiful message, o message ele recebeu a palavra testing. Então aqui dentro ele retornou essa string substituindo message por testing, que foi a string que eu passei como parâmetro. E aqui eu defini o beautiful message e passei o testing 2.0. Então message foi igual a testing 2.0, montou a string, retornou a string para mim e exibiu ela na tela novamente. Então isso daqui que são parâmetros, você pode passar valores para dentro da sua função para que ela faça ações de uma maneira diferente. Você pode passar um string message, você pode passar um int, dar uma vírgula para separar um parâmetro de outro, um int n1, você pode passar um boolean a, você pode passar um float b, e assim por diante. Você pode passar quantos parâmetros você quiser para dentro de uma função aqui no PHP. Então a gente tem isso daqui, vamos voltar aqui no nosso outro código, testing 2.0. E agora que a gente já entendeu o que são parâmetros, vamos entender aqui um outro tipo de parâmetro um pouquinho mais complexo. Vamos pegar aqui que a gente quer passar um array, para vocês verem uma maneira de utilizar funções. Embora já tenha uma função que possa calcular a soma dos arrays, se eu não me engano, já existe uma função no PHP para isso, vamos supor que não exista. E eu quis construir uma função. Você tem um array que tem vários números e você quer somar todos os números dentro dele. Que nem aqui, por exemplo, nós temos aqui esse array aqui. Vamos colocar aqui myArray. E aqui myArray. Nós temos esse array aqui que tem os números 10, 15.5 e 4.5, que são valores que no total vai dar 20, 30. Vai dar 30 isso daqui no total, se a gente somar tudo. E eu quero fazer essa soma. O que eu faço? Eu faço um for each. Só que eu não vou fazer um for each toda vez que eu quiser somar os valores de um array. Então eu vou construir uma função que faça isso para mim. Então tem aqui function
sum of all numbers. O que eu vou passar? Eu vou passar um array de números e ele vai me retornar um valor do tipo float, que vai ser o resultado. O resultado vai ser um float, já que ele pode passar inteiros e floats, então eu suponho que o resultado vai ser um float. E aqui eu tenho, inicialmente, o resultado é igual a 0, ele vai pegar cada um dos números e vai somando o resultado mais um número. Então 0 mais 10, 10, 10 mais 15.5 dá 25.5, 25.5 mais 4.5 dá 30. Daí ele retorna o resultado, que é 30, e o resultado ele vai dar um eco desse resultado que ele é retornado. Então a gente tem uma função que faz essa soma de todos os números. Vamos pegar o código aqui de cima, vamos comentá-lo, e vamos aqui embaixo executar PHP 03. Aqui está. Esqueci de salvar o código. Aqui. Ele retornou para a gente 30, que foi a soma de todos os valores aqui dentro desse array. E o que acontece aqui? Como que isso aqui está acontecendo? O que acontece é que eu queria mostrar isso daqui, que se chama docblocks. Isso daqui é um tipo de comentário especial que você pode colocar em cima de funções. Vamos supor que você passou um array de números, mas você quer saber o que tem dentro desse array, quais são os tipos de valores que tem dentro desse array. Daí você coloca que dentro desse array vai ter int ou floats. Ele pode ter tanto inteiros quanto pontos flutuantes aqui dentro dele. Você coloca isso aqui nesse comentário aqui. E o return float não precisava, mas está aqui, eu quis colocar. E foi basicamente isso. Então, um parâmetro para minha função e um retorno para minha função. Por que eu faço isso? Por quê? E aqui em cima você pode colocar uma descrição também sobre o que a função faz. Porque, novamente, se você estiver usando uma IDE, um editor com suporte para o PHP e tudo mais, quando você passar o mouse aqui em cima da sua função, ele vai estar dizendo que o seu array ele tem que ter inteiros, ou valores ou inteiros ou de pontos flutuantes, e ele vai retornar um valor de ponto flutuante. Ele vai estar escrito aqui, ó, retorna a soma de todos os números. Então você pode novamente meio que montar uma documentação através do seu código. Por isso que eu fiz esse exemplo diferenciado aqui. Certo? Então a gente já entendeu o que a gente tem função, o nome da função, parâmetros da função, o retorno de uma função, que pode ter ou não ter retorno, daí ela tem ou não tem retorno, e a gente pode chamar a nossa função. Isso daqui tudo é o básico que a gente precisa saber sobre funções. E uma coisa importante aqui é que isso daqui, os parâmetros e o retorno da função, eles formam a assinatura da função, que é o que define o que a função é, o que ela faz, o que ela recebe. Isso daqui, se a gente pegar tudo isso aqui, nome, parâmetros e o retorno da função, a gente tem aqui a assinatura da função, que é o que identifica ela. Quando você chama ela pelo nome, você passa um valor e o que ela vai retornar, isso é a assinatura que vai identificar ela. A assinatura ela identifica uma pessoa que assinou um contrato, então isso daqui é a assinatura que vai identificar qual que é a função que está sendo chamada. É isso daqui que identifica ela na hora que você for chamar a sua função. Então vamos voltar aqui, tirar esses comentários, e agora vamos para a última parte aqui de funções, em que a gente vai falar sobre referências. Isso daqui é uma coisa que eu não utilizo muito na hora de trabalhar com desenvolvimento web, mas tem sim a sua utilização, que é passar valores como referências para funções. O que acontece? Vocês viram que se a gente passar aqui o valor numbers, ele pode ser utilizado lá dentro, certo? Só que a gente passou myArray lá para dentro, e tudo que estava dentro do myArray agora está dentro de numbers. Se a gente mudar o numbers aqui dentro, se a gente mudar o que está dentro de numbers aqui dentro, o que está dentro de myArray não vai mudar, vai ficar do mesmo jeito. Se aqui tem 10, 15, 4.5 e aqui eu quiser vir e colocar numbers, eu vou adicionar aqui um novo valor que vai ser 20, o myArray vai continuar só com esses três valores. Eu não vou mudar o myArray, eu vou mudar o numbers dentro da minha função. Mas, e vamos supor que eu passe myArray aqui, e aqui ele vire numbers, mas sempre que eu mudar o numbers, eu quero mudar o myArray também. Sempre que eu mudar ele, eu quero mudar o myArray automaticamente. Como que eu faço isso? Tem como fazer isso? Tem sim. Nós viemos aqui, colocamos esse símbolo aqui, esse E aqui, que de acordo com o que eu achei na internet é denominado de anglicismo, eitza ou sinal tironiano.
É um símbolo um pouco diferente, mas você pode colocar esse símbolo aqui e ele vai fazer isso. Então, por exemplo, aqui nós temos o add10 without reference. Você passa um valor, ele vai retornar o valor mais 10. Então eu tenho aqui o meu valor igual a 20, certo? Eu dou um eco nele. Ele vai exibir 20 na tela. Vamos até tirar isso daqui para a gente fazer junto. PHP 04. Então eu tenho aqui meu valor igual a 20. Eu peço para ele exibir 20 aqui. Então ele vai exibir 20. E daí eu digo que eu quero adicionar 10 do valor, então 20 mais 10 dá 30. E eu vou salvar o que ele retornar dentro de meu valor. Então aqui ele exibe 30, porque o meu valor agora é igual ao que retornou da minha função. Mas se eu tirar isso daqui e executar de novo, ele vai exibir 20 e 20. Ou seja, se eu passei o myValue aqui para dentro, foi o value que foi alterado, o value mais 10. Não foi o myValue que foi alterado. Tanto é que se eu fizer aqui value e alterar o valor do value e depois retornar ele, e executar de novo, 20 e 20. Então é o value que está sendo alterado, não é o myValue. Então, a não ser que eu coloque aqui myValue vai ser igual ao que retornar da minha função, ele não vai exibir o resultado alterado. Então eu posso salvar aqui, executar e agora sim funcionou. E o que acontece? Como que eu posso fazer o myValue nesse caso aqui? Como que eu posso fazer o myValue ser alterado dentro dessa função também? Eu posso seguir esse segundo exemplo aqui. Eu posso passar o símbolo aqui do anglicismo, que também pode ser ITZA ou sinal tironiano. Eu posso passar esse símbolo aqui antes da minha variável, e assim, toda vez que eu alterar o value aqui, que eu falei value é maior ou igual a 10, eu estou adicionando mais 10 de valor dentro dele, o myValue vai ser alterado automaticamente. Vocês podem ver que eu não preciso utilizar o myValue igual a minha função aqui. A minha função ela não retorna nada, o myValue é alterado lá dentro. Então, se eu executar esse código aqui, eu vou comentar o de cima. Se eu executar esse código aqui, vocês podem ver que ele vai exibir 20 e depois vai exibir 30, mesmo sem eu ter feito myValue igual a add10. Então, isso daqui é a passagem como referência para uma função. Bom, então é basicamente isso sobre funções que eu queria ensinar. Nós temos os retornos de uma função, nós temos os parâmetros de uma função, o nome de uma função, nós temos valores sendo passados como referência. Agora você pode se divertir, brincar um pouco, treinar, criando funções, criando alguns códigos reutilizáveis, criando uma função onde você pode passar um e-mail e uma senha, e ele vai verificar se esse e-mail e essa senha estão corretos, por exemplo. São bons exercícios aí para você testar, tentando pegar alguns desafios na internet para você aprender um pouco mais sobre isso. E também procurando mais sobre as funções que já existem no PHP para poder aprender mais sobre elas, como o readline, que ela retorna uma string, é uma função que, como vocês podem ver, ó, se eu passar o mouse em cima, ela retorna uma string. O printr, que ele retorna uma string também, embora, dependendo de como eu faço, né, ele retorna uma string também, mas normalmente ele é só utilizado para executar alguma coisa. O vardump, que executa alguma informação, ele não retorna nada, como vocês podem ver. E o str2upper, que retorna uma string, então eu posso chamar ele aqui. Todas elas são funções que têm parâmetros aqui. Então, isso daí são funções. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Na próxima aula a gente começa a construir o nosso jogo da velha. É isso aí e até a próxima aula, pessoal.